Muito boa noite, Nação Guerreira, falando nesse pós-jogo de Ferroviária 0, Boca Juniors também 0, jogo da última rodada da fase de classificação da Libertadores Feminina. Vamos iniciar a coletiva agora com o treinador Léo Mendes e os setoristas que enviaram as perguntas, começando com a Amanda Viana do Sportnet e Planeta Futebol Feminino. Boa noite, Léo. Hoje você escalou Monique e Dudinha como titulares pela primeira vez nessa Libertadores. Gostaria que você falasse um pouco do processo de amadurecimento dessas atletas, o que você enxerga no dia a dia, como foi recebida por elas a oportunidade de minutagem em uma grande competição e a sua avaliação da atuação das duas atletas. Obrigada. Boa noite, Nação Guerreiras. Então, como nós havíamos antecipado a nossa classificação, nós achamos que era um momento também de oportunizar mais atletas dentro da competição, até porque lá na frente nós podemos ter necessidade de ter que dar jogos. A competição está num nível muito equilibrado. A gente tem visto que algumas equipes têm perdido atletas com lesão, 2 cartões amarelos suspende. Então era importante oportunizar algumas atletas, dentre elas a Monique e a Dudinha, que são da base. Elas estão um tempo ali conosco, já treinando, fazendo parte da equipe e estão num processo de amadurecimento e crescimento. E eu acredito que esses jogos com uma equipe contra o Boca Juniors, da atmosfera que estava o estádio, bastante torcida, era um momento importante também, que eu acredito que esses jogos ajudam na formação delas. Então foi bacana, eu acho que elas não sentiram o jogo, tiveram muita tranquilidade, tanto a Monique ali para sair jogando, a Dudinha acho que teve um pouco mais de dificuldade pelo posicionamento nosso em campo. Em alguns momentos ela estava mais isolada no ataque, mas eu acho que ela teve muita atitude, foi muito comprometida. As duas ali teve uma avaliação satisfatória da comissão técnica. Agora a pergunta do João Hudson do Tic Tac Sports. Olá, Léo, parabéns pela classificação como líder do grupo. Na partida desta tarde, o que se viu foi um jogo truncado, faltoso e de pouca criação para ambos os lados. Foram 23 faltas, sendo 13 da Ferroviária e 10 do Boca. Como você analisa esses aspectos e o que projetar das quartas de final, diante da possibilidade de um confronto brasileiro ou de um duelo contra o Independiente Del Valle ou Santa Fé? Então, nós ficamos aguardando como seria a postura do Boca, porque o Boca ele poderia se classificar com uma vitória ou um empate, e nós percebemos que o Boca veio com uma formação e uma ideia de segurar mais em bloco médio, sem pressionar tanto a nossa saída. Como nós também não tínhamos uma obrigatoriedade de construir uma vitória para ficar em primeiro lugar, nós tentamos ir levando o jogo, tentando ter a posse ali no campo de defesa, muitas vezes sem progredir, mas assim, descansando um pouco o time também dentro do jogo. E agora acompanhar as partidas para ver o próximo adversário, pode ser o Santa Fé, o Independiente Del Valle, como o Corinthians. Nós vamos acompanhar o jogo daqui a pouco e estudar qualquer uma das 3 equipes, né? O nível de equilíbrio está muito grande, qualquer equipe que vier nós vamos ter que estar preparado para esse duelo. Agora a pergunta do João Silvino, também do Tic Tac Sports. Ótima noite, Léo, parabéns pela liderança do grupo. São 2 perguntas dele. A primeira, foram 6 alterações na equipe inicial em relação à vitória contra o Alianza Lima. Essas mudanças, ao mesmo tempo que foram positivas na parte física para algumas titulares, podem ter atrapalhado a performance da Ferroviária, especialmente por uma questão de entrosamento? Então, atrapalha um pouco, mas assim, ao mesmo tempo era importante oportunizar, e também o que nós tentamos fazer ali no jogo, né? Não foi um jogo com muitas criações, nós tínhamos que saber jogar com o regulamento e levando em consideração que antes da Libertadores nós estávamos numa sequência de jogos e viagens bem desgastantes. Então nós achamos válido nesse momento segurar principalmente as atletas penduradas e algumas que estavam mais desgastadas e poder oportunizar outras atletas que também estavam merecendo uma oportunidade. Eu acredito que nós fizemos um jogo inteligente dentro da situação que nós estávamos. Nós não tínhamos uma obrigatoriedade de sair com desespero, de
de ficar forçando uma situação onde nós já havíamos garantido a classificação antecipada. Agora, a segunda pergunta do João: qual avaliação você faz dessa campanha da Ferroviária na Libertadores após os 3 jogos da fase de grupos? Então, assim, pelo nível da competição, da maneira como as equipes vêm competindo também, disputando e valorizando o campeonato, a característica do jogo ela é diferente do que nós estávamos fazendo até nas competições nacionais. É um nível de exigência mais alto, é um nível emocional muito forte, a atmosfera interna aqui do campo ela é muito grande, tem um peso muito grande os jogos. Então, assim, tem descaracterizado um pouco, mas por outro lado tem sido importante dar essa cara de uma equipe mais competitiva, que tem buscado outros aspectos que também são importantes dentro do jogo. E em alguns momentos a gente tenta trazer mais próximo para a nossa realidade, mas assim, o campeonato ele é totalmente diferente. Para quem está aqui dentro, para quem está vivenciando, muda muito e a gente tem conseguido se adaptar de uma maneira até que bem dentro do que a competição vem exigindo. Agora a pergunta do Felipe de Abreu do Entre Linhas. Léo, como os colegas já falaram, parabéns pela classificação. A derrota era o único placar que você não queria, então você considera o empate um bom resultado, visto que você mesclou o time e garantiu a primeira posição do grupo? Sem dúvidas, acho que ficar em primeiro do grupo era importante para nós, independente do que aconteça no outro grupo, nos confrontos daqui a pouco. Não perder faz com que a equipe não perca confiança, e nós tentamos ser inteligentes dentro do que a competição exige e tentamos também oportunizar algumas atletas. Eu acho que foi importante, acho que algumas atletas vão nos ajudar bastante ainda dentro do campeonato e foi importante elas terem vivenciado esse jogo. Agora a pergunta do Jonathan Dutra do Campo Delas Portal IG vai de encontro com a já feita pelo João Hudson sobre a possibilidade de enfrentar Corinthians, Santa Fé, Independiente e Del Valle. Então a pergunta já foi respondida. Desta forma, então, encerramos a coletiva com o treinador Léo Mendes. Agradecemos ao técnico, aos jornalistas que enviaram as perguntas e também aos patrocinadores das marcas que fortalecem cada vez mais o futebol feminino da Ferroviária. Até a próxima, nação!